Clube do Enem te ensina probabilidade. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Dizem por aí que quando houve aquela grande explosão que criou o universo, surgiram 3 categorias de coisas. As coisas que a gente entende, as probabilidades e as mulheres. Gurias, foi só brincadeirinha. Mas não vamos desanimar. Vamos tentar entender o impossível. Para calcular uma probabilidade, o que a gente normalmente faz se traduz mais ou menos como isso aqui. O número de resultados de interesse dividido pelo total de resultados disponíveis. Eu, pessoalmente, prefiro uma definição ainda mais simples. Calcular uma probabilidade é dividir a quantidade que eu quero pela quantidade que eu tenho. Porque eu tenho que ser capaz de quantificar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração, para poder dizer quais resultados me interessam do total de resultados disponível. Para enriquecer o teu vocabulário, 3 coisas importantes a saber. A primeira delas, o que é um experimento aleatório? Um experimento que pertence a essa categoria é daqueles que, quando repetidos nas mesmas condições, pode apresentar resultados diferentes. Outra expressão importante que pode aparecer no Enem é o espaço amostral. Isso representa nada mais, nada menos do que todos os resultados disponíveis para um determinado experimento aleatório. Não é à toa que a gente usa a letra U para representar o espaço amostral. U de universo de possibilidades. Aqueles em que a gente está interessado, porém, representam um evento. Embora essa palavra seja singular, um evento pode representar mais de um resultado. Ele representa, na verdade, um subconjunto qualquer do espaço amostral. Então não partam do princípio de que um evento é sempre algo singular, composto por apenas um resultado. Partindo desse vocabulário mais rico, a gente consegue enxergar uma estrutura um pouquinho diferente, mais sofisticada, para dizer como calcular uma probabilidade. Os matemáticos diriam que a probabilidade de um evento acontecer é igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Em outras palavras, o que eu quero dividido pelo que eu tenho, lembra sempre. Toda probabilidade que vocês calcularem sempre vai fornecer como resultado um número confinado ao intervalo que começa em 0 e termina em 1. Aliás, se uma probabilidade vale 0, pode ter certeza de que se trata de um evento impossível. Assim como quando a probabilidade vale 1, o evento é dito certo. Nós temos 100% de convicção de que aquele resultado em que a gente está interessado, ou resultados, caso seja mais de um, vai acontecer. Em qualquer outra hipótese em que nós calcularmos uma probabilidade, nós iremos encontrar um resultado que pertence a esse intervalo. Em nenhum momento vai acontecer de uma probabilidade valer menos que 0, assim como ela também não poderá valer mais que 1 em nenhuma instância. Daqui para frente, para vocês entenderem onde eu quero chegar, eu vou usar um exemplo. Quero que vocês imaginem uma urna e que nessa urna há 3 cartões, identificados pelas letras maiúsculas A, B e C. No nosso experimento, nós queremos sortear 2 cartões, sendo o primeiro o cartão A, e o segundo, o cartão B, nessa ordem muito importante. Eu vou dividir esse problema em 2 categorias. Na primeira categoria, vou simular o sorteio com reposição. O que significa isso? Que o cartão sorteado na primeira retirada voltará para a urna. Eu terei 2 sorteios, portanto, o primeiro sorteio S1, o segundo sorteio S2. No primeiro sorteio, eu tenho 3 possibilidades de retirada A, B ou C. Se o cartão volta para a urna depois de retirado, na segunda retirada eu volto a ter 3 possibilidades, independente de qual foi o primeiro cartão retirado da urna. Se o primeiro foi o cartão A, eu volto a poder tirar os cartões A, B e C. Da mesma forma, vale para o cartão B e também para o cartão C. Vocês observem que nessa árvore de possibilidades eu tenho um total de 9 caminhos que podem ser percorridos. 9 possibilidades de sequência de retirada de 2 cartões nessas condições. Traduzindo em miúdos, eu diria que eu tenho um total de 9 possibilidades de realização desse experimento. Mas eu estou interessado em apenas uma. Eu quero sortear primeiro o cartão A e em seguida o cartão B. Se isso tudo é verdade, então a probabilidade de eu ser bem-sucedido no meu sorteio será igual a 1/9. Existe uma segunda abordagem para esse problema que parte de uma linha de raciocínio um pouquinho diferente. Imaginem comigo, no primeiro sorteio eu tenho 3 possibilidades, A, B e C. No segundo sorteio, como o cartão volta para a urna, eu também terei 3 possibilidades. Se o primeiro cartão sorteado foi A, ou B, ou C, não importa, eu terei 3 possibilidades indistintamente. No primeiro sorteio, cada cartão tinha 1/3 de chance de ser sorteado. No segundo sorteio, da mesma forma, cada cartão volta a ter 1/3 de chance de ser retirado.
Se eu tenho 2 retiradas consecutivas e sei a probabilidade de sucesso em cada uma delas, eu tenho que multiplicar as probabilidades de realização de cada uma das etapas desse processo, que é composto pelas duas. Se a primeira probabilidade é 1/3 e a segunda probabilidade também é 1/3, então a probabilidade de eu retirar A e B nessa ordem é igual a 1/9, o que confirma o nosso raciocínio anterior. Esse exemplo ilustra bem algo que em probabilidades a gente chama de eventos independentes. Vocês observem que a probabilidade de eu retirar um cartão na segunda retirada não se altera, já que o cartão retirado no primeiro sorteio volta para a urna. Se as probabilidades continuam as mesmas, independentemente dos eventos anteriores, nós temos o que a gente chama de eventos independentes. Partindo para um modelo sem reposição agora, imaginem comigo, eu continuo tendo 2 retiradas, no primeiro sorteio 3 possibilidades A, B e C, mas o cartão sorteado não volta para a urna. O que significa que se eu retirar primeiro o cartão A, eu tenho 2 opções B e C. Se eu retirar primeiro o cartão B, eu continuo tendo 2 opções A ou C. E se o primeiro cartão retirado for C, eu continuo com 2 cartões na urna A ou B. Para calcular a probabilidade em questão, eu observo que dessa vez eu tenho um total de 6 caminhos possíveis. E continuo interessado em apenas um deles, o caminho que começa pelo sorteio de A e termina pelo sorteio de B. Como eu quero um de um total de 6 caminhos, o que eu quero dividido pelo que eu tenho dá 1/6. Repetindo a mesma abordagem de raciocínio que eu trouxe para vocês no exemplo anterior. Se na primeira retirada eu tenho 3 cartões na urna e na segunda retirada eu terei 2, e isso independe de qual cartão eu retirar no primeiro sorteio, A, B ou C. A probabilidade de eu retirar qualquer cartão no primeiro sorteio é 1/3. E no segundo cartão, como há 2 cartões apenas na urna, essa probabilidade cai para 1/2. Se eu quiser dessa vez, portanto, calcular qual a chance de eu sortear o cartão A e em seguida o cartão B, eu multiplico as probabilidades que eu encontro no caminho, 1/3 vezes 1/2, e encontro o mesmo resultado, 1/6. Isso ilustra bem para vocês uma situação que em probabilidade nós chamamos de probabilidade condicional, que significa que as probabilidades se alteram nos eventos futuros dependendo dos resultados dos eventos passados. Um terceiro e último item muito importante é a probabilidade do evento união. Para isso eu trago um exemplo para vocês, simulando uma turma de alunos que foram aprovados ao final de um certo trimestre de acordo com a seguinte distribuição. 12 alunos aprovados em matemática, 18 alunos aprovados em história, 4 alunos foram aprovados nas duas e 6, infelizmente, hora que azar, não conseguiram lograr a sua aprovação. Eu quero saber algumas probabilidades vinculadas a uma estrutura como essa, mas antes isso exige que eu visite brevemente a teoria dos conjuntos. Imaginem que esse círculo representa os aprovados em matemática, esse círculo os aprovados em história. Eu sempre começo a preencher o diagrama pela intersecção entre os 2 conjuntos. São 4 os aprovados nas 2 disciplinas. Como passaram 12 no total em matemática, eu assumo que 8 passaram só em matemática. Como foram 18 os aprovados em história, então 14 passaram exclusivamente em história. Além disso, 6 alunos não passaram em nenhuma das disciplinas. E, consequentemente, somando 8 mais 4 mais 14 mais 6, eu tenho um total de 32 alunos nessa turma. Por exemplo, qual a chance de alguém ter passado somente em matemática? 8 alunos de um total de 32. Qual a chance de alguém ter passado só em história? São 14 alunos de 32. Se eu perguntar quantos alunos passaram em matemática, observa que nesse caso eu incluo a intersecção. São 12 aprovados em matemática dos 32 alunos da turma. E da mesma forma, se eu perguntar quantos são os aprovados em história, no total 18 de 32 alunos. Se perguntarem quantos alunos passaram nas duas, fica bem fácil de responder, os 4 que estão aqui no meio, do total de 32, assim como 6 alunos não passaram em nenhuma das 2 disciplinas. A pergunta mágica de R$100 mil é: quantos alunos passaram em matemática ou história? Observa que esse ou em matemática não tem caráter de exclusividade. Eu não quero quem passou em uma ou outra. Basta ter passado em uma delas para isso ser verdade. Eu vou somar, portanto, os 12 aprovados em matemática com os 18 aprovados em história. O ou em probabilidades, normalmente a gente substitui por uma soma. Isso me conduziria à conclusão de que 30 de 32 alunos passaram em matemática ou história, mas isso não é verdade. Porque quem fez isso e só isso, contou aqueles 4 do diagrama central 2 vezes. Contou como aprovados em matemática e também contou como aprovados em história. Eu não posso contar ninguém 2 vezes e, portanto, tenho que subtrair uma vez a probabilidade do aluno ter passado
nas duas. Isso resulta em 26 de 32, e se vocês contarem quantos alunos há dentro do diagrama, vocês vão chegar a essa mesma conclusão comigo. A síntese de tudo isso que eu falei é que a probabilidade do evento união é dada por uma soma seguida de uma subtração. Quando eu estiver interessado na probabilidade da união de dois eventos, eu calculo a probabilidade do primeiro, a probabilidade do segundo, somo e em seguida subtraio a probabilidade dos dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Essa foi a aula de probabilidade do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveite para assinar o nosso canal youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!